Fala aí galera do Maior que Zero, tudo tranquilo? Eu sou o professor Eric e nessa aula nós vamos ver a segunda lei de Newton, que é disparado a lei que tu mais vai usar nas questões. Mas antes não te esquece, te inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações e deixa o teu like aqui no vídeo, assim tu ajuda muito o nosso projeto. Vamos à aula. Segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Galera, o que vai fazer a segunda lei de Newton? Ela vai pegar o conceito, a base conceitual da primeira lei, que diz que força causa mudança no movimento, que é a aceleração, e vai colocar simplesmente nisso aqui, numa equação matemática, onde nós teremos que a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa vezes a sua aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração, Fr igual a ma. Algumas coisas para a gente observar aqui. Primeiro, as unidades que a gente usa na equação. A massa a gente trata em quilogramas, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E aí, em homenagem ao Isaac Newton, a força resultante vai ser dada em newtons. Para tu ter uma noção, se tu faz uma força de 10 newtons, essa força é o suficiente para segurar um saco de 1 kg de arroz. Uma força de 10 newtons. Agora, pessoal, muito detalhe aqui, tá? Porque eu já vi aluno errando isso. Esse R aqui é importante, tá? O R é de resultante. Eu não posso colocar qualquer força na equação. Digamos, tem várias forças atuando num corpo, várias pessoas puxando uma caixinha. Eu não posso botar aqui qualquer força igual a m vezes a. Não. É a resultante das forças. Se eu tenho, por exemplo, 6 newtons de força para a direita, atuando em algum corpo, e eu tenho 2 newtons para a esquerda nesse mesmo corpo, o que eu tenho de resultante? 4 newtons, né? Uma soma vetorial. Sentidos contrários, subtrai os módulos. Então é 4 que eu coloco ali no Fr. Então é sempre a força resultante, não é qualquer força que eu coloco ali. Entendido isso? Deixa eu te mostrar então alguns exemplos para a gente ver como é que a gente usa a segunda lei de Newton. Olha esse exemplo aqui. Uma corda puxa uma caixa de 1 kg de massa, produzindo uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Aí a mesma corda puxa outra caixa de massa desconhecida. E aí ela produz 11 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Eu quero que tu encontre duas coisas. A força na corda e a massa na segunda caixa. Bom, a gente pensa que, sendo a mesma corda nas duas situações, a gente vai ter a mesma força. Tranquilo isso? Então vamos lá. Vamos aplicar a segunda lei de Newton para a primeira situação. Fr igual a ma, Fr vai ser 1, que é a massa da primeira caixa, vezes 5, que é a aceleração. Então, nós chegamos a 5 newtons. Tá? Essa vai ser a força da corda, 5 newtons. E aí, para achar a massa da segunda caixa, aplicamos de novo a segunda lei de Newton, só que com os dados da segunda caixa. A corda é a mesma, então eu continuo produzindo 5 newtons, só que agora eu tenho uma aceleração de 11 metros por segundo ao quadrado. Então a massa fica 5 sobre 11, o que dá 0,45 kg. Maravilha até aqui? Vamos para um segundo exemplo para a gente praticar bem. Vou puxar um pouquinho aí a dificuldade. Olha só. Você está à deriva no espaço sideral. Sua unidade propulsora lhe aplica uma força F, fazendo com que você percorra 2,25 metros em 3 segundos. Sua massa é 68 kg, calcule o valor da força F. Vamos lá, olha só. Nós não temos a aceleração do nosso movimento. Nós temos a massa, mas não temos a nossa aceleração. Mas a gente pode obter a aceleração usando a equação do MRUV, lá da cinemática. Equação de deslocamento. Δs igual a V0t mais 1 meio de at² sobre 2. Porque eu percorri 2,25 metros de distância em um tempo de 3 segundos. Então, substitui aqui, ó. Olha só. Substitui os valores.
E considerando que eu parti do repouso, a minha velocidade inicial ela é zero. Então esse termo é zero. Então fazendo a conta, isolando a aceleração, passando o 2 para lá e o 3 ao quadrado, que é 9, dividindo, nós achamos que a minha aceleração vale 0,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, para achar o valor da força que é aplicado, o que eu faço? Utilizo a segunda lei de Newton usando a aceleração que eu encontrei antes. Então, a força aplicada em mim, na minha unidade propulsora, vai ficar 68, que é a minha massa, quilogramas, vezes 0,5 da aceleração. Então, eu sofri uma força de 34 newtons. Maravilha, pessoal? Essa que é a segunda lei de Newton. E a gente pode usar qualquer tipo de força para aplicar a segunda lei de Newton, onde força é resultante igual a massa vezes aceleração. Ela vai ser muito importante porque nós vamos montar as equações para resolver os problemas usando a segunda lei de Newton. Eu espero que tu tenha entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa um comentário aqui que a gente te ajuda. Eu te aguardo na nossa próxima aula sobre a terceira lei de Newton. Um forte abraço e tchau, tchau!